Chegou a quarta-feira é dia de buscarmos, de revivermos e de vivermos o nosso melhor. Por isso, está chegando Estevão Daltro aqui na nossa programação. Seja bem-vindo, Estevão. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todos os que estão nos acompanhando aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Satisfação de estar aqui com o senhor mais uma vez. Pois é, e o que hoje nós temos de pauta dentro do nosso Sagres, do nosso melhor? Bom, nós estamos dando continuidade, né, no trabalho que nós estamos fazendo, auxiliando também a Sagres aí na conscientização da população sobre esse processo eleitoral e apresentando o que é a iniciativa privada, a sociedade civil organizada está se mobilizando e apresentando. Então, nós vamos falar hoje sobre o evento que nós entregamos as propostas construídas pela sociedade civil, através do CODES e das organizações que ele representa, para os candidatos a prefeito de Goiânia, né, Tôndolo? Fizemos o evento agora segunda-feira e nós vamos estar falando aí com o Paulo Germano, que foi um consultor executivo, um dos colaboradores. E começamos hoje com o nosso quadro Faz Parte do Cenário, falando sobre uma situação assim que eu vi acontecendo, que dentro desse evento, Tôndolo, que você deve ter visto acontecer por aí também, são pessoas que têm assim, a disposição de apresentar as suas ideias, de apresentar aquilo que acredita, independente do respeito e da atenção das pessoas que estão no local. Você já viu isso acontecer, né, Tôndolo? Com certeza. Infelizmente, o nosso parlamento, as pessoas que estão na Câmara, na Assembleia, no Congresso, no Senado, todos esses lugares, ou até em eventos, esses eventos assim mais institucionais, infelizmente nós vemos pessoas ali presentes só por estar presente. Tudo bem a gente nem prestar atenção, mas ficar conversando, falando alto, dando risada, enquanto um colega está apresentando as ideias, enquanto o presidente do CODES estava apresentando as ideias, isso realmente, eu costumo trazer aqui mais pauta positiva, mas a pauta positiva é que, mesmo assim, as pessoas que estavam falando se mantiveram firmes e não se deixaram abalar e entregaram o que tinham que entregar. Mas fica essa notinha aí que a gente precisa ter um pouco mais de respeito, quando a gente está, principalmente quando a gente está na mesa, representando alguém, representando as pessoas ou representando a nossa bandeira, fica feio fazer esse tipo de coisa. Bom, então, uma homenagem a quem prestou atenção e quem participou, que tiveram várias pessoas que fizeram assim, né? E a gente dá continuidade ao nosso programa de hoje, o nosso melhor. Tenho uma grata satisfação de receber um novo amigo que eu conheci esse ano, Paulo Germano. Seja bem-vindo, Paulo Germano. Ok, bem-vindo, muito obrigado pelo convite, Estevão, meu novo amigo, exatamente. E eu sinto muito honrado de participar do seu programa, porque eu conheço a qualidade desse programa e a imparcialidade dele. Então, assim, realmente eu sou bem-vindo, né? Eu recebi de braços abertos esse convite. Muito obrigado. E o Paulo, para todos que estão nos acompanhando, ele é um consultor, empresário, professor, trabalha nessa área de planejamento estratégico há muitos anos, dá aula desse tema, e funcionou, o papel dele nesse trabalho que fizemos agora com o CODES, ele foi como se fosse um consultor executivo que auxiliou esse processo acontecer e responsável por que a gente chama lá de agência integradora, que era para juntar todas as informações que foram levantadas. Então, a gente convidou o Paulo para poder ele trazer para nós aqui um pouco mais como foi esse processo. Paulo, como foi? Conta para nós um pouquinho como que foi a construção desse documento que nós entregamos agora para os candidatos a prefeito, essa jornada de cenários prospectivos. Isso, essa jornada de cenários prospectivos, né? É preciso elucidar aí a questão do que é o método dessa jornada.
é um método que envolve, né, você buscar fatos do presente e fatos passados, identificar esses fatos e fazer aderência com o que a gente gostaria de estar no futuro, né? Então, nós vamos identificar esses fatos, né, e vamos reportar para o futuro, identificar os fatos que importam realmente. Por que isso? Porque hoje você tem uma infinidade, você imagina, no caso, um gestor público. Ele chega com a infinidade de prioridades e ele tem essa dificuldade de identificar o que realmente é prioritário para o presente e para garantir um futuro próspero para o futuro da cidade. E aí é onde entra essa metodologia que foi, de forma visionária, né, de forma diferenciada, trazida pelo CODESE, no qual foi buscar as melhores tecnologias, foi buscar uma empresa que é referência no Brasil e no mundo, para Goiânia, para que nós formássemos essa jornada e o principal de tudo, né, envolver a sociedade civil goiana nessa evolução do pensamento estratégico. Eu acho que, assim, o ponto fundamental, nós fizemos uma entrega identificando de forma prioritária quais são os fatos mais importantes para o futuro de Goiânia, sempre vendo o IDH lá em 2033, né, esse crescimento, esse fortalecimento do IDH, mas o principal, além do documento, é a formação do pensamento estratégico da sociedade civil goiana, que foi representado por 30 pessoas que participaram dessa jornada. Então, assim, foi um evento, vamos dizer, um evento assim, de marco para a sociedade goiana. Eu tenho certeza disso. Não foi só um evento, né? Foi uma jornada de alguns dias, né? Não sei, umas 80 horas de trabalho, mais ou menos, pelo menos ali junto com os técnicos, fora as horas trabalhadas em casa, cada um nas suas pesquisas, né, Paulo? Exatamente. Quer dizer, aquelas horas ali foram aquelas horas em equipe, todo o grupo, né? Mas a gente se reunia durante a semana toda, em diversos horários, para realmente estabelecer, né, os pontos prioritários, os fatores prioritários para Goiânia. E é tão importante isso, as pessoas, nós todos entendermos isso, por quê? Porque o caixa da prefeitura está muito prejudicado, né? Nós temos muito pouco recurso. Então, identificar a prioridade, ou até, vamos dizer assim, os pontos mais importantes, aqueles pontos assim de estruturais para que a cidade possa se desenvolver, é fundamental, né? Porque senão gastamos dinheiro que não tem com alguma coisa que nem é tão importante e ficamos aí a ver navios e continuamos patinando, né? Uma coisa que é importante do método, que eu acho que é importante o senhor poder falar para nós, é sobre a credibilidade, né? O que é a criticidade? O que é esse trabalho para que a gente possa realmente definir o que é prioridade? Isso. O ponto principal do trabalho é a visão que nós temos de Goiânia em 2033. A partir daí, aí nós vamos identificar os fatos portadores de futuro, vamos fazer a aderência desse fato ao que nós queremos, esperamos lá para o futuro de Goiânia, né? E vamos eleger através, justamente, da criticidade, né? Nós vamos eleger o que é mais crítico para Goiânia. E isso é através de uma pesquisa estatística que foi realizada, né, através de todos os analistas que estavam em formação e através dos nossos oráculos, que são pessoas influentes em cada segmento. Então, assim, é um fato importante que você falou, Estevão, porque esse documento ele não reflete sentimento de ninguém.
ele é um documento que foi construído através de uma base técnica, através de uma metodologia, e que reflete e que busca refletir o futuro para os fatos que são atuais. Então, por exemplo, nós temos fatos referentes à questão hídrica, né? Uma complexidade, um problema complexo, né? O que isso vai refletir em Goiânia? A questão hídrica, o que isso vai refletir na saúde das pessoas em Goiânia, que é um dos pilares do IDH, né? Então, assim, a confiabilidade, o nível de certeza e confiabilidade relativos ao método é também o grande diferencial. Não existe sentimento. Existe uma pesquisa em campo, uma pesquisa cibernética, uma pesquisa que traz a verdade com fontes, com referências, e essa verdade ela é autêntica, ela é votada, vamos dizer assim, através dos analistas, entendendo qual que é a maior criticidade e com fundamentação, né? Então é um documento assim, um documento técnico que não envolve sentimento. É interessante isso que o senhor trouxe, porque os oráculos são pessoas ou então até pesquisas, né? A gente que pôde participar, eu achei bem interessante nesse sentido, meus caros ouvintes e telespectadores, internautas, era o tempo todo a gente tendo que se policiar para não colocar a emoção, não colocar o achismo, mas sim buscar nas fontes de órgãos de imprensa, de pesquisa, dados estatísticos que realmente apresente uma fotografia do cenário atual de Goiânia. Então, isso que a gente chama de fato portador de futuro, ou seja, uma cena que aquilo ali tem que chamar atenção, tá a luzinha vermelha, tá ali piscando, vamos tomar cuidado, porque esse aqui, se não cuidar, vai ter um evento futuro ali na frente bem prejudicial para a nossa cidade. Então, isso eu achei muito legal, porque dá mais credibilidade, né, ao processo e a construção. Porque hoje a gente vê muito, né, Paulo, candidatos chegando e falando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, minha proposta é aquilo, baseado em quê? Em que pesquisa? No achismo, do que o vizinho dele pediu, né? Ou, por exemplo, educação, todo mundo fala de educação, mas baseado em quê? Nós trouxemos fatos, por exemplo, vou trazer um fato que o senhor deve lembrar, que a gente colocou, que é o fato do Brasil, e Goiânia está junto disso, numa pesquisa de 39 países, foi o país que teve pior colocação em termos de consideração e respeito aos professores. Então, isso é um fato, isso é uma pesquisa, e realmente a gente precisa criar ações para que mude isso no futuro, né? Isso aí é muito importante, Estevão, porque hoje nós, sociedade, somos bombardeados com informações, e a gente sabe, né? Estamos no mundo da fake news, informações que nem sempre a gente pode acreditar, né? E esse trabalho é um trabalho com método, com fonte, um trabalho crível, um trabalho que todos que tiverem acesso e vão ter acesso podem acreditar e balizar, né? Balizar os seus eventos futuros por eles, não só a prefeitura. Isso aí. E tivemos várias pessoas participando, algumas participando mais diretamente, outras trazendo subsídios, incentivando. Vamos ouvir, temos uns vídeos aqui, pedir para a nossa produção colocar o vídeo do Antônio Carlos, se tiver aí em condições de a gente passar o vídeo do Antônio Carlos. Como diz o Tom, não posso tá na agulha, né? Na ponta da agulha, não pode falar que isso é coisa antiga, né? Mas aí nós temos um vídeo, a hora que tiver a condição, pode soltar o vídeo aí do Antônio Carlos, que é um dos parceiros nossos, né? Ele, o Paulinho, o pessoal da Tropical, está sempre nos auxiliando, porque eles têm uma visão bem sistêmica da cidade. Olha, as
propostas são excelentes, são fruto de diagnósticos realistas. A grande maioria delas estamos em sintonia no que diz respeito à conclusão das obras que estão em andamento na cidade e outras que nós podemos planejar juntos para chegar aos 100 anos de Goiânia como uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Inaugura uma relação que é uma relação de interatividade, né? Uma relação de mão dupla, é uma relação que não é só quem está pensando em assumir o executivo ou quem está no executivo que faz proposta, né? A sociedade é estimulada a apresentar propostas concretas. Tenho certeza que isso vai render muito fruto. Então a sociedade civil organizada ela precisa estar com esse controle em suas mãos, do que será desenvolvido, planejado, que metas serão alcançadas, não tem outro jeito. Há que ter um planejamento para longo prazo, não tem dúvida, ninguém faz nada em 4 ou 8 anos, é um processo que exige aí muitos anos para ser implementado, outros não, outros são mais rápidos, mas vai melhorar realmente a cidade como um todo é a longo prazo e estou com um compromisso acertado já. Sustentabilidade efetivamente ancorado no econômico. Não existe desenvolvimento social e ambiental se o econômico está doente. O que o CODESE propôs foram ações bem efetivas, bem realistas e possíveis de serem feitas e cumpridas. Saiu os vídeos tudo junto, tudo bem. Foi falha minha mesmo. Então, mas aí teve opiniões aí de candidatos que foram no evento. Nós tivemos lá apenas 2 candidatos, eu acho que o Alisson, que estava doente, né, e o Maguito, tanto um quanto o outro mandaram representantes, né? Mas tivemos todos eles aí. Também alguns, o Luiz comentando também, que é um empresário que participa do nosso grupo, Antônio Carlos. Então é isso. Eu sinto que a gente precisa fazer uma inversão. Paulo, vou fazer uma pergunta para o senhor. O que é mais importante? É os candidatos fazendo propostas para o povo escolher ou o povo propor o que quer para Goiânia e aí os candidatos se comprometerem com o que o povo está querendo, né? E aí a gente escolher? Com certeza. O mais importante é a população, de forma fundamentada, propor as ações para os gestores públicos, refletirem as suas necessidades e vontades e, naturalmente, assim, abrindo um pouquinho parênteses, esse trabalho que foi desenvolvido por nós, né, é um trabalho que te dá uma visibilidade maior, né? Isso é importante. Às vezes a gente não tem visibilidade da semana que vem. Aqui não, um trabalho que funciona como a tecnologia funciona hoje para todos nós. Você pega, você entra no carro, você já liga o GPS. Esse é o nosso GPS. E eu acredito que a sociedade ela tem que se envolver em torno de um projeto de Estado, um plano de Estado, para nortear e balizar os nossos funcionários, que são os prefeitos, secretários. É isso aí, né? E aí é que eu te digo a questão visionária do CODESE. O CODESE, ele não entregou um documento, ele formou pessoas da sociedade para iniciar esse movimento que está inerte ainda. Né? Iniciar esse movimento de forma madura, de forma técnica. Então, assim, respondendo a sua pergunta, somos nós, sociedade, que temos que dizer o que o prefeito, o que o Estado tem que fazer. Exatamente. E assim, do jeito a ser amigo, né? A gente falou muito da quadrihélice, né? Porque a gente só vai funcionar, para quem não conhece o que é esse termo, quadrihélice é você unir o setor público, o setor empresarial, as organizações sociais, no caso o CODESE e todas as outras que nós representamos, e outras que não estão com a gente diretamente, e a academia. É todo mundo junto para poder fazer com que o barco ande. A gente usa muito essa metáfora aqui na Sagres, né, que é do barco, né, da navegação. Então a gente tem que ter cada um no seu lugar,
cada um na sua, vamos dizer assim, no seu quadrado, mas os quadrados estão dentro desse mesmo barco, a gente tem que conversar e somar esforços. Como você vê a diferença, Paulo, de um plano de governo e um plano de Estado? O plano de governo é um plano feito por um grupo político. Um grupo político que vai implementar, ele vem, na minha visão, abaixo de um plano de Estado. Um plano de Estado, ele é um plano feito pela sociedade em função dela e de grande distância. É o que nós não temos. Infelizmente, nós estamos ainda numa sociedade parte imediatista. Nós não conseguimos enxergar 10, 15 anos na frente. Então, assim, a grande diferença é essa, que nós não podemos depender de plano de governo. Nós temos que criar o nosso plano de Estado. Exatamente. Então, assim, a linha, como se fosse uma estação, né, uma estrada de ferro que vai cortar o Brasil inteiro, a estrada de ferro já está definido o mapa. Agora, não dá para construir ela em 4 anos, então vai ter um grupo agora que vai construir um trecho. Aí depois entra outro grupo e vai construir mais um trecho. Não dá para cada um que chegar e resolver, vira para a direita, vira para a esquerda, troca o tipo do material. Isso é uma coisa que realmente nós precisamos vestir essa camisa mesmo, lutar por isso, fazer de uma forma assim bem consistente esse trabalho agora com o próximo, porque todos ali no evento assinaram uma escritura pública, foi em cartório, e tiveram a oportunidade de marcar das propostas que nós fizemos, qual que ele concorda, qual que não concorda, mas aquele que ganhar, nós vamos o documento que ele assinou e aquilo que ele marcou que concorda, nós vamos estar juntos. Não é para cobrar só, é para fazer, é para pôr a mão no bolso, para trazer gente para poder auxiliar. Essa que é a nossa filosofia, né? É isso aí, né, Paulo? Exatamente. Aí, assim, você bem falou a questão da maturação das coisas. Então, quando você pensa numa estrada, uma estrada de ferro é uma coisa estrutural. Ela realmente não é impossível. Ou seja, é pouco provável você fazer uma estrada em 4 anos. Então, assim, e um outro ponto que você falou muito importante, Estevam, a questão da limitação orçamentária. É nesse momento que a gente vai enxergar a capacidade que o gestor tem, né? E aqui nosso trabalho ele serve para isso, dele priorizar os seus recursos, os recursos da cidade, né? Isso aí é fundamental. Eu mesmo, eu vou falar uma coisa para você, se eu fosse candidato, eu ia ficar bem feliz de saber que tem um tanto de gente que não vai estar nos quadros oficialmente da secretaria, da prefeitura, com disposição de vir me auxiliar a fazer a gestão desse próximo mandato. Agora, como que o senhor achou que foi a recepção dos candidatos às propostas? Qual foi a sua impressão? Olha, a receptividade com relação às propostas, eu achei que foi boa, né? Agora, uma coisa é falar, né? Que tem aderência, que é muito bom. Faz parte do meu plano. Faz parte do meu plano. Aqui. Isso. Então, assim, a verdade nós vamos ver lá uma hora. Agora, o mais importante, Estevam, o mais importante é a mobilização da sociedade, a gente incorporar esse pensamento estratégico e buscar e cobrar, né, uma postura mais adequada do gestor público com a nossa população, com a nossa cidade, porque nós moramos nela, então a gente tem que se envolver. É isso aí. Paulo, sou bem grato à sua participação com a gente, foi bastante rica nosso papo aqui, e espero que o senhor possa continuar firme no seu trabalho aí, ainda tem muita coisa para ser feita, né? Eu quero deixar 1 minuto para o senhor falar das suas considerações finais. O que você quer falar para quem acompanha o sistema Sagres de comunicação? O que eu quero falar é, primeiro, continue acompanhando o sistema Sagres de comunicação, continue acompanhando o Estevam, que
é um profissional sério, é um profissional que leva a verdade, mesmo que doa um pouco, né? E o que eu tenho é conclamar vocês, vamos participar do processo de desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos aí um órgão, um organismo chamado CODESE, Conselho de Desenvolvimento, né, Econômico e Sustentável de Goiânia e região metropolitana, que de forma visionária e inovadora contratou uma empresa para nos formar, para transformar o nosso pensamento e para multiplicar isso perante a sociedade. E dessa forma, com esse pensamento novo, mais progressivo e mais visionário, pressionarmos os nossos gestores públicos e, quando for o momento de parabéns, darmos o nosso parabéns para eles. É esse o recado que eu deixo. E quero deixar um parabéns para o Carlos Alberto, presidente do CODESE, que encampou essa ideia, e é uma ideia visionária de DNA de um órgão, de um conselho visionário. Parabéns ao Carlos Alberto. Isso aí. Carlos, um visionário, foi um desses que, apesar da falta de respeito de alguns, ele manteve firme apresentando as nossas propostas. É assim mesmo. Faz parte do cenário. Então, mais um dia aqui, a gente está encerrando o nosso programa, Nosso Melhor, fazendo o nosso melhor, trazendo o que a gente acredita para vocês, e eu queremos ouvir a participação de vocês também. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, no Estevão Daltro, no programa Nosso Melhor, e também entre em contato com a gente através da própria Sagres, tá bom? Temos lá também um playlist, viu, Paulo? Um playlist no Spotify com músicas que botam a gente para respirando positivamente. A gente aqui não tem tempo para ficar reclamando, a gente tem aqui tempo para poder dedicar para transformar a nós mesmos, a nossa cidade e quem está com a gente, tá bom? Tôndolo, o senhor está aí já pronto para pegar no leme do barco, meu amigo? Com certeza. Eu quero ouvir do senhor, Tôndolo. Se o senhor puder dar, representante da sociedade civil organizada, uma proposta para o novo prefeito de Goiânia. Ixi, mas uma proposta assim do nada, ela tem que ser pensada. Tem que estar na ponta da língua. Tem que estar na ponta da língua. Você sabe que eu, como muito ligado à educação, eu quero ouvir propostas de educação, quero modelos disruptivos, estamos mudando a escola, mudando o papel da escola, e que ele possa enxergar isso, de formar alunos profissionais, mas principalmente pessoas que foquem na resolução dos problemas e não na repetição das tarefas. Esse é o meu pedido. Isso aí. Parar com esse negócio de decoreba, né? Justamente. A gente tem que aprender a entender, interpretar e realizar as coisas através do que a gente aprende. Meu querido, muito grato pela oportunidade, um bom resto de programa para você aí, na continuidade do trabalho. Até a próxima! Valeu, muito obrigado. Estevão Daltro, aqui no Nosso Melhor, aqui dentro do Sagres, em Tom Maior.